Romanos capítulo 6, verso 1 e verso 2. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, estamos aqui na tua presença, na casa do Senhor, reunidos como ovelha, a ouvir a tua voz e ouvimos a tua palavra. Senhor, que o Senhor possa falar com cada um de nós nessa manhã de uma forma muito especial. E que a palavra do Senhor encontre um lugar aos nossos corações e que possamos viver, ó Deus, a palavra do Senhor e que seja ela, ó Deus, a nos nortear todos os dias da nossa caminhada até a volta do Senhor Jesus Cristo. Seja com todos nós aqui e que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações e de mudar tudo aquilo quanto precisa ser mudado. Ó Deus, essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, realmente estudando Romanos capítulo 20, como eu disse, aprendemos aqui que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Simplesmente a lei, ela tornou o homem mais consciente sobre a perspectiva do pecado. Mas ela não foi capaz de fazer com que toda a perspectiva do pecado que está no homem, ela não foi capaz de mudar, não foi capaz de trazer. Ela só trouxe o conhecimento. Mas aí Jesus veio e ele acabou com o pecado. Ele tirou o pecado do trono e colocou a graça. Então a graça do Senhor Jesus Cristo, hoje nós vivemos a graça do Senhor Jesus. Então Deus deu as leis aqui por intermédio de Moisés, não para substituir a sua graça, de forma alguma. Como se através dela então nós pudéssemos, ser livres, mas para revelar em nós a necessidade do ser humano de receber essa graça. E a lei é temporária, mas a graça é eterna. A lei foi precursora da graça. A sua função, ela não é de nos livrar do pecado, mas de nos tomarmos pela mão. Como eu disse na semana passada, como se fosse o aio, senhores que cuidavam dos filhos dos grandes senhores, de criancinha até uma certa idade, ensinando e depois entregava, quando passava a maioridade. A lei fez isso com a graça, e nos conduzir à luz e nos levar até Cristo. A doutrina do reinado da graça, entretanto, nos mostra também, e mostrou aqui por meio de Romanos, quando nós estudamos, nós podemos perceber que os libertinos, eles estavam tentando distorcer o ensino que o apóstolo Paulo estava ensinando. Desde o capítulo 5, desde o verso 20, parte B, que diz, mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Eles ensinavam que a prática do pecado estava abrindo largas avenidas para uma ação mais robusta da graça. Interessante que naquela época tinha os libertinos e parece que hoje também tem. A gente conhece alguns, A nossa caminhada da fé do dia a dia. Então esses mestres do engano ensinavam que devemos pecar a valer para que a graça seja mais abundante. É uma doideira. É como se estivesse dizendo assim, peque mais, para que seja mais abundante essa graça. E aí Paulo reagiu, e com firmeza a essa perversão da verdade, dizendo que o reinado da graça nos leva a morrer para o pecado, em vez de incentivar a viver nele para ele. Olha que coisa interessante, a graça nos livrou não apenas da culpa do pecado, mas também do seu poder. Nós temos um teólogo conhecido dos irmãos, John Stott, que ele vai dizer que o Deus da graça não apenas perdoa pecados, mas também nos liberta de pecar. Você não é mais escravo do pecado. Sabe por quê? A graça, além de justificar, ela também nos santifica. E por meio da santificação nós vamos nos afastando do pecado. Quanto mais nos aproximamos da santificação, mais buscamos Deus, mais vamos nos afastando do pecado. Agora, olhando para o capítulo 6, verso 1 e 2,
Paulo então vai mostrar que essa doutrina da justificação, ela desemboca na santificação. Nós não podemos esquecer que pela justificação nós fomos libertos da culpa do pecado. E eu dei um exemplo bacana aqui no domingo passado. É como se nós dormíssemos devedores, a conta está estourada no banco, e aí no dia seguinte, quando você abre a conta, há um crédito. Ué, mas eu era devedor, agora eu tenho um crédito. É isso que Jesus fez conosco. Éramos devedores. Estávamos aqui caminhando para a condenação eterna, mas por meio da morte de Jesus, da cruz, da ressurreição, nós recebemos um crédito por meio de Jesus. Pois vencemos o pecado não sob o regime da lei, mas sob o reinado da graça. E a santificação, não menos que a justificação, resulta então da eficácia da morte e da virtude da ressurreição de Jesus. Quanto mais nos santificamos, mais nos afastamos do pecado, mais nos tornamos fortes. E aí o pecado bate na nossa porta e a gente consegue fugir, a gente consegue vencer por causa da santificação. E a primeira verdade nessa manhã que eu quero trabalhar com os irmãos é que nós não fomos salvos para permanecer no pecado. E aí quando nós olhamos para o verso 1 do capítulo 6 de Romanos, a Bíblia vai dizer que o que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E é isso, irmãos, e é exatamente por isso que Romanos 6 é uma resposta para todos aqueles que procuram transformar a graça de Deus em uma libertinagem. E a pergunta que se inicia aqui no capítulo 6, ela vai proceder de uma ênfase dada lá no final do capítulo 5, de Romanos 5:20, que vai dizer: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Se a graça ela é superabundante, onde o pecado é abundante, se a multiplicação das transgressões serve para mostrar o esplendor da graça, então nós deveríamos pecar mais, para que Deus seja ainda mais glorificado na magnificência da sua graça. Essa pergunta retratava tanta distorção como objeção dos legalistas da doutrina da justificação. Porque pela graça e por meio da fé, independente das obras. Aqueles libertinos estavam dizendo assim: poxa, e como é que vai ficar as obras em toda a sua história? É como se ele estivesse dizendo assim, é como se Deus agora fosse obrigado de alguma forma a proporcionar mais graça, enquanto permanecemos intencionalmente no estado de pecado. E aí a conta não fecha. É como se o conhecimento de que o Pai os perdoará levasse os filhos a fazer despreocupadamente tudo o que é errado. Já que meu pai vai me perdoar mesmo, vou continuar pecando, fazendo muito mais coisas terríveis. Precisamente para desfrutar assim de mais perdão do Pai. Mas somente um pai tolo seria capaz a essa situação. E a graça de Deus, ela não deve ser interpretada dessa perspectiva. Então, para aqueles que acham que a graça é um convite a pecar, porque tem gente que fala e pensa assim, sabia? Eu conheço, tem amigos meus que pensam assim: rapaz, eu vou cair na graça do pecado, está tudo certo. Eu já fui justificado, os meus pecados do passado, do presente e do futuro já foram todos perdoados por causa da justiça de Cristo. Então eu posso aproveitar a vida como eu quero, da forma que eu achar melhor, e Deus vai me perdoar assim mesmo. Aí tem um teólogo muito interessante, William Barclay, que ele vai dizer assim: que é terrível fazer da misericórdia de Deus uma desculpa para pecar. Seria uma atitude vil o filho considerar-se livre para pecar apenas por saber que seu pai perdoaria. E a crítica aqui dos opositores de Paulo se dava, irmãos, em relação ao evangelho da justificação da graça por meio da fé sem obras, anunciada pelo apóstolo. Ou seja, seria inútil a prática de boas obras, uma vez que as boas obras elas não salvam. E o pior que isso, parecia incentivar as pessoas a pecarem mais que nunca.
Talvez alguns judeus daquela época ali, despertinos, né, longe, estavam tentando ali ofender ou acusar, ou até mesmo colocar o evangelho que Paulo estava pregando em contradição. E o tom aqui do diálogo do apóstolo Paulo, ele é extremamente objetivo em relação à justificação pela graça. O ensino teológico de Paulo provou severas críticas dos seus opositores, judeus que caluniavam que a sua pregação era: pratiquemos males para que venham bens. E se a gente olhar no capítulo 3 de Romanos, você ainda está com a Bíblia aberta, dá uma olhadinha no capítulo 3 de Romanos, verso 8. Olha só o que o apóstolo vai dizer. E por que não dizemos, como caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Na verdade, irmãos, para que os opositores judeus, pensando dessa perspectiva, se a lei não é mais necessária, então nós podemos fazer o que quisermos, pois não haverá transgressão. E ainda se onde abunda o pecado, superabunda a graça, vamos pecar bastante, para que a graça seja muito maior. E aí, com base nessas críticas, o apóstolo Paulo, então, ele refuta todas essas calúnias. E este é, na verdade, meus irmãos, o tema principal de Romanos, do capítulo 6 de Romanos. Nós não fomos salvos para permanecer no pecado. E se você está andando de mãos dadas com o pecado, tem alguma coisa errada. O segredo de uma vida santificada está na mente, consciente, em saber considerar. Então, Romanos 6, capítulo 6, por exemplo, vai dizer: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. É o que Paulo está dizendo: olha, nós não fomos chamados para ser escravos do pecado. O ter o conhecimento é algo importante, mas a falta do conhecimento atrapalha o cristão na sua caminhada de verdade. É o que Oséias, lá no capítulo 6, no capítulo 4, verso 6, vai nos dizer. Anote aí, Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque ele falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Irmãos, uma coisa é você saber a teoria, a ortodoxia. E uma outra coisa é você agir, a prática, a ortopraxia, em relação ao que você sabe. Às vezes, até sabemos, mas não fazemos. Interessante que, quando nós olhamos para a história, principalmente para a abolição da escravatura, se olharmos para os Estados Unidos da América, a escravatura ela custou muito caro aos Estados Unidos. Foi necessária uma guerra civil. Abraham Lincoln, que era o 16º presidente dos Estados Unidos, foi morto. A 13ª emenda da Constituição, que validava a escravidão, foi legalmente abolida, lá em 18 de dezembro de 1865. No entanto, toda a vasta maioria dos escravos do sul, ali dos Estados Unidos, embora tinham sido legalmente libertos da escravidão, continuaram vivendo sob a escravidão. E aí, segundo um relato ali de um escravo do Alabama, ele disse assim: olha, eu nada sei sobre Abraham Lincoln, nada sei sobre a nossa libertação. Ou seja, falta de conhecimento. Isso é trágico, porque uma guerra foi travada, um presidente foi assassinado, uma emenda constitucional foi criada, homens e mulheres e crianças, antes escravos, foram legalmente alforriados, mas todavia eles ainda continuavam escravos. É inadmissível. E hoje não é muito diferente.
Nós olhamos para alguns crentes, e eles estão vivendo na ignorância como os escravos do pecado, quando na verdade fomos libertos da escravidão do pecado. Embora Cristo, que é o nosso emancipador de escravo, tenha morrido e ressuscitado em nosso favor, em nossa libertação, muitos ainda estão vivendo cativos, sem desfrutar da plena liberdade que a salvação nos proporciona. Às vezes nós vemos amigos, irmãos, vivendo uma tristeza no coração, escravos do pecado, escravos da prostituição, escravos do adultério, escravos da mentira, escravos do orgulho, escravos da bebida, dos vícios. Muitos crentes são ignorantes, não conhecem o que Cristo fez por nós. Outros se acomodaram, acostumaram a viver como escravos do pecado. Outros ainda continuam fracos, vivendo uma fraqueza, vivem com medo do capataz do pecado e deixam de desfrutar a liberdade. Viver o evangelho sem a liberdade do pecado não tem sentido. Nós fomos libertos do pecado por meio da morte de Jesus na cruz. Não há condenação sobre nós, mas vivemos como se ainda estivéssemos caminhando para o inferno, condenados. A morte de Cristo em nosso favor, segundo aqui o capítulo 5 de Romanos, versos 6 e 8, nos liberta, não somente da pena do pecado, mas também do poder do pecado. Ah, meu irmão, e pela justificação nós somos absolvidos da culpa do pecado. E na santificação, libertação de pecar. Nós somos salvos do poder do pecado. Podemos resistir o pecado por causa da morte de Jesus. Nós vencemos o pecado não sob o regime da lei, mas sob o reinado da graça. É só a graça de Jesus. A segunda lição, nós morremos para o pecado. O verso 2 do capítulo 6, dê uma olhadinha. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? É a pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo. Se nós morremos para o pecado, como nós podemos continuar vivendo nele? Parece que não fecha, a conta não fecha, não é? Se nós morremos para o pecado, como nós podemos continuar no pecado? A graça nos salvou do pecado e não no pecado. Ela nos salvou do pecado. O pecado é inadmissível na vida do cristão. Nós não podemos aceitar o pecado. Nós temos que ter nojo do pecado. Nós temos que olhar para o pecado e entender que ele é o nosso inimigo. Nós precisamos tomar uma postura contra o pecado. Todos os dias. Quando nós abrimos os nossos olhos, devemos tomar uma postura. O pecado é o nosso inimigo e não o nosso amigo. Se bem que na prática, dentro da igreja, nós temos visto muita gente viva, né? A gente olha para muita gente viva, mas mortas espiritualmente falando. O que é pior, né? Você acha que está tudo bem, vivendo do jeito que está, mas eu dizer uma coisa, se você está vivendo no pecado, você está morto espiritualmente falando. Porque a graça do Senhor Jesus nos salvou do pecado e nos libertou do pecado. Então Paulo vai negar enfaticamente que o cristão deva pecar a fim de obter mais graça. Não, Paulo não está. Ele está indo ao contrário. Nós que morremos para o pecado, como podemos ainda viver nele? A morte do cristão para o pecado é o ponto principal do capítulo 6 de Romanos. Mas o que essa morte para o pecado significa? E aí Paulo, então, vai usar o verbo morrer, porque primeiro ele cria uma ligação imediata com a morte de Cristo e com a morte, com a morte do pecado aqui do crente. Ele faz uma ligação. Segundo, ele aponta para uma transição decisiva de um estado existencial para outro. Do pecado, agora libertos por causa da graça de Jesus,
Por meio da morte de Cristo. As pessoas que por causa de Adão são escravas da tirania do pecado, são libertas delas em Cristo. É a parte C aqui, ó, B do versículo 6. Não servíssemos mais ao pecado. Olha o que ele vai dizer, Romanos 6, capítulo 6. Pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. O verso 14, parte A, vai dizer, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Pois o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, os crentes são transferidos do domínio do pecado para o domínio da graça. O grande questionamento é, o crente pode ou não pecar? Talvez você esteja aí no banco pensando, e aí? Eu posso ou não posso pecar? Sim, nós podemos pecar, às vezes a gente dá um escorregão. Mas nós não podemos viver sobre o domínio do pecado e sobre a prática do pecado. É inadmissível o cristão salvo por Cristo Jesus viver na prática do pecado. Os hereges na época de Paulo argumentavam que o crente pode persistir no pecado, mas Paulo afirma que o crente morreu para o pecado. Romanos 6,2, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos. Mas aí eu quero perguntar para você aqui nessa manhã, você morreu realmente para o pecado? O pecado não pode mais fazer parte da sua vida. Cristo venceu o pecado e estendeu a você essa vitória. Nós não podemos viver no pecado se estamos mortos para ele. E aí o melhor modo de interpretar essa expressão é viver no pecado, é considerar que ela se refere a um estilo de vida. Então, se você está vivendo no pecado, você tem um estilo de vida. Vivendo sob o domínio do pecado. É uma prática habitual, que não condiz com a nova criatura que somos em Cristo Jesus. Que fomos libertos pelo poder do sangue de Jesus. Esse pecado habitual, então, é permanecer no pecado, viver no pecado. Isso não pode ser uma situação constante para aquele que experimentou verdadeiramente, a transformação por meio do sangue de Jesus. Meu amigo, você que nos visita, você irmão que está aqui nessa manhã, o pecado não pode ter domínio sobre a nossa vida. E nós não fomos chamados para ser dominados pelo pecado. Nós somos chamados para sermos libertos do pecado. É uma historinha que diz que uma mulher, não aqui, lá no sul dos Estados Unidos, casou com um fazendeiro muito amoroso, muito bondoso para ela. E eles viveram juntos um bom tempo, até que um dia ele veio a falecer. E aquela mulher, então, mandou colocar aquele homem numa redoma, embalsamou, colocou numa redoma e deixou na porta de entrada da casa. Era o John. Então, todas as vezes que ela abria a porta e saía, John, bom dia. Aí ela saía para ir para algum lugar, voltava à tarde, John, boa tarde. Isso se estendeu por anos. Até que em um certo momento da vida, ela viajou para a Europa, para passar uma temporada na Europa, e conheceu um outro homem. E um homem também muito bondoso, e ali se casaram. E aí decidiram voltar para os Estados Unidos, para a casa que ela tinha. E aí, a viagem, acertaram tudo, voltaram. Ele, então, para entrar na casa, pegou aquela senhora ali no colo. E aí, quando ele chega na porta de entrada, ele dá de frente com aquela... Ele olha para a redoma e diz, o que é isso? Assustado, solta a mulher. Ela disse, esse é o John, meu ex-marido, meu primeiro marido. Mas é só história. Ele está aí porque ele foi muito bondoso, muito generoso. Então, o novo marido pega aquele homem, abre a sepultura e ali
o enterra. Foi exatamente o que Jesus fez. Muitos crentes, porém, colocam o velho homem numa redoma de vidro e o cumprimenta todos os dias, como se ele estivesse vivo. Você é livre por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo e liberto do pecado. O velho homem morreu. Agora nós somos um novo homem, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E é somente porque fomos libertos do poder do pecado, pelo ato de Deus em Cristo Jesus, que nós podemos cumprir a exigência para obedecer o pecado, para não obedecer o pecado como Senhor. Eu só posso deixar de obedecer o pecado como Senhor se Jesus Cristo for o Senhor da minha vida. Nós não podemos ter dois senhores. Nós somos justificados em Cristo, recebemos dele a santificação. E agora nós temos a graça reinando sobre o pecado. Tema da mensagem passada. Nós não podemos esquecer duas verdades que nós aprendemos hoje, irmãos. Eu e você precisamos sair daqui desse culto dessa manhã, pensando e lembrando que nós não fomos salvos para permanecer no pecado. E nós morremos para o pecado. O pecado não pode reinar mais na sua vida. E eu quero terminar a mensagem nessa manhã, nos remetendo para o texto de 1 João, capítulo 3, o verso 6 e 9. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, o verso 6 e o verso 9. 1 João, capítulo 3, verso 6 e verso 9. Olha só que interessante. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Eu quero terminar a mensagem nessa manhã, trazendo à nossa mente que nós somos lavados e remidos pelo poder do sangue de Jesus. E Paulo está então ensinando para cada um de nós que entregamos a nossa vida para Jesus, que nós não somos mais escravos do pecado, e nós vencemos o pecado na cruz. Só que a pergunta que eu quero fazer para irmos embora é: você tem vivido sobre a prática do pecado? Porque se você está vivendo sobre a prática do pecado, alguma coisa está errada. E é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo, que aqueles que foram salvos por Cristo Jesus não vivem mais pecando. O pecado morreu. E aonde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E se a graça de Deus está em nós, por meio de Cristo Jesus que morreu na cruz, então nós podemos viver em novidade de vida, já nessa vida, dizendo: olha, o pecado foi vencido na cruz por Jesus. E eu não mais sou escravo do pecado. Agora eu posso caminhar livremente, servindo e adorando a Deus. Justificados por meio do sangue de Jesus. Apoiado na santificação. Nós precisamos buscar a Deus dia após dia. Nós não podemos tirar os nossos olhos em um momento da cruz do Calvário. Porque todas as vezes que nós tiramos os nossos olhos da cruz, nós estamos remetendo os nossos olhos para o velho homem. E nós não podemos andar de mãos dadas com o nosso pecado. Precisamos sepultar o pecado, porque Jesus morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Que você possa sair desse culto dessa manhã com a certeza de que o pecado não reina mais na sua vida. E de que só Jesus Cristo reina na sua vida.
e na certeza de que nós precisamos nos santificar dia após dia. Porque quanto mais nós buscarmos a santificação em Cristo Jesus, mais vamos nos afastando do pecado. Agora, se eu tenho andado de mãos dadas com o pecado, talvez eu seja alguém que frequente a igreja, alguém que me acostumei a ouvir o evangelho, boas pregações, bons hinos, boas histórias, mas eu não tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. E se eu não tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, alguém está tomando conta da minha vida, está no trono. E ninguém pode estar no trono a não ser Jesus. E quando Ele está no trono, o pecado sai. E a graça de Deus vai superabundar. Que o Senhor Jesus, nessa manhã, seja o Senhor exclusivo da sua vida. E que você decida caminhar de mãos dadas com Ele, porque fomos justificados por meio da graça de Deus. E que o pecado não reine mais, que Satanás não tenha mais espaço na nossa vida, no nosso relacionamento, nas nossas histórias, na nossa caminhada. Só podemos isso em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra continua falando conosco. Obrigado, Deus, porque um dia o apóstolo Paulo, refutando, ó Deus, a homens malignos, ó Deus, trouxe tanta clareza e ensino para cada um de nós sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, porque o pecado foi vencido na cruz. Ó Deus, mesmo que por meio do sangue de Jesus, nós tenhamos sido perdoados lá atrás, do que estamos pecando hoje, do que vamos pecar, nós temos a certeza e a convicção de que todos os dias precisamos, ó Deus, do Teu perdão, da Tua graça, e precisamos, ó Deus, caminhar com o Senhor na intimidade, ó Deus, e na santificação, porque a Tua justificação nos alcançou, ó Deus, por meio de Jesus. Obrigado, Deus. Senhor, fortaleça a nossa fé na nossa caminhada, que dia após dia possamos buscar a santificação em Cristo Jesus, por meio do Teu Espírito Santo. Ó Deus, oramos, agradecidos por essa manhã, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará no decorrer dessa tarde e no decorrer da noite. Fica conosco, Senhor, é a nossa oração e a faço em nome e no poder de Jesus. Amém.